Olá! Grandes julgamentos do STF começa agora com um assunto polêmico, a vaquejada. Uma prática comum realizada em várias cidades brasileiras, principalmente na região Nordeste. A vaquejada está proibida. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade de uma lei do Ceará que regulamentava a vaquejada no estado. Foram 6 votos a 5. Por maioria, a Corte entendeu que a vaquejada impõe sofrimento aos animais e, portanto, fere princípios constitucionais, como o da proteção ao meio ambiente. A atividade de perseguir animal que está em movimento, em alta velocidade, puxá-lo pelo rabo e derrubá-lo, sem os quais não mereceria o rótulo de vaquejada, configura maus tratos. Um sentimento que fica hoje, sobretudo naquele vaqueiro, naquele cidadão, naquele município do Nordeste, do interior do país, hoje, posso lhe dizer, é uma situação de desespero. Se nós levarmos todas essas questões a ferro e fogo, nós certamente teremos que dizer que o animal não está no estado natural, por exemplo, quando participa ou é obrigado a participar dessas situações, a festa do peão em Barretos. Eu acho que o processo civilizatório nos impõe nos opormos historicamente a práticas, ainda que imemoriais, quando elas sejam erradas. Na verdade, são manifestações extremamente agressivas contra os animais. A vaquejada é uma tradição cultural nordestina. Ela é considerada pelos admiradores como uma atividade recreativa, um esporte que atrai competidores e adeptos da atividade em todo o país. O diretor jurídico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha é um dos defensores da vaquejada. A raça do cavalo, que dá nome à entidade que ele atua, o cavalo quarto de milha, é o preferido para a vaquejada. A vaquejada é uma tradição e, ao mesmo tempo, uma atividade esportiva. A vaquejada é secular. Ela começou no Brasil a partir do momento em que o Brasil começou a ter, no seu berço histórico, a atividade de criação de bovinos. E uma coisa interessantíssima na vaquejada é que na vaquejada só participam bois, na vaquejada não tem vaca. Isso desde o começo histórico, né? E como é que começou isso? Na criação dos bovinos, vacas e bois, era preciso apartar alguns deles, separar alguns deles, inclusive para tratá-los. Só que no ambiente da caatinga é uma vegetação em que não é possível laçar os bovinos. É preciso separá-los de outro modo. E aí nasceu a vaquejada e culturalmente é secular. De um lado, a importância da preservação de manifestações culturais, que envolve a tradição da vaquejada. Do outro, os maus tratos aos animais e a proteção constitucional ao meio ambiente. 2 pontos de vista sobre um tema que dividiu os ministros do Supremo. A vaquejada é realizada em uma arena de areia, onde 2 vaqueiros a cavalo perseguem um boi entre 2 linhas ou faixas. Cada dupla tem um puxador que puxa o boi pelo rabo e um vaqueiro auxiliar. Vence quem derrubar o animal pela cauda. Ele cai na competição, ou deve cair, alguns não caem. Mas quando ele cai num colchão com 50 centímetros de areia, para evitar que ele se fira. E nesse mesmo colchão também cai o vaqueiro. Normalmente, a competição é disputada em 2 dias. É uma festa com shows e prêmios que podem chegar até R$ 300 mil.
Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, a crueldade é clara na vaquejada. A diretora técnica da entidade, Vânia Plaza, que mora em São Paulo, enviou um vídeo para o programa onde ressalta que a prática explora e violenta os animais. A crueldade é inerente à prática da vaquejada. Eles perseguem esse bovino por uma determinada área e depois submetem esse animal a ser subjugado e a cair no terreno, porque é assim que realmente a prática ocorre. E hoje em dia eles usam alguns artifícios, né? Dizendo que os animais caem em um colchão de areia, como se isso fosse uma coisa confortável, que eles têm um protetor de cauda, como se isso fosse uma coisa possível. A médica alega que há sérios riscos para a saúde do animal. Os animais podem ter fraturas de vértebras coxígeas, luxações, subluxações, rupturas musculares, rupturas de fáscias, rupturas nervosas, formação de hematomas. A primeira regra é o bem-estar animal. Por que o bem-estar animal? Porque o proprietário do animal, evidentemente, tem todo o interesse em mantê-lo saudável, em mantê-lo em boas condições. A vaquejada não mata o animal, é muito diferente da farra do boi, onde o objetivo é matar o animal, coisa assim. Na vaquejada não, ele faz uma corrida, ele faz uma competição. O julgamento sobre a vaquejada teve início no Supremo no ano passado. Em 2015, advogados contrários e favoráveis ocuparam a tribuna para defender as suas posições. Mas antes, quem falou foi o Procurador-Geral da República. O Ministério Público Federal foi o autor da ação direta de inconstitucionalidade contra a lei estadual do Ceará, que regulamentava a vaquejada na região. Eu lembraria aqui duas situações que, igualmente candentes, igualmente fortes, em confronto de dois princípios constitucionais muito calorosamente defendidos, que a jurisprudência tem evoluído nesse sentido. A primeira foi naquelas corridas de boi, né, em que se verificava realmente o tratamento desconforme aos animais, e outro as brigas de rinha de galo. No que se refere aqui à vaquejada, estudos técnicos, né, demonstram, né, o tratamento desconforme não só para os bois, também para os cavalos. E, enfim, eu reconheço que é um tema difícil, é um tema que exige um equilíbrio na compensação de valores, mas entende o Ministério Público que é chegado o momento de darmos mais um passo para que possamos evoluir no processo civilizatório brasileiro. Acho, com a devida vênia, que há um falso embate. Esta lei, que hoje se pretende seja tornada inconstitucional, ela visa, senhores ministros, regulamentar, ela visa impedir que haja abuso, ela visa a proteção dos animais. Os artigos da lei são muito interessantes, que sempre que se fala na necessidade de ter a segurança do peão, fala também da necessidade de ter a segurança do gado. Não só do cavalo, como também do boi que está em caso. E é toda a lei, inclusive o vaqueiro, que por motivo injustificado se exceder no trato com o animal, ferindo-o ou maltratando de forma intencional, deverá ser excluído da prova. O assunto realmente não é um assunto fácil, mas se tirarmos simplesmente da legislação essa lei, do mundo jurídico essa lei, as vaquejadas vão continuar, e aí sim continuarão sem nenhum tipo de controle. A vaquejada é uma tradição que impressiona os números, me permito ler com a devida vênia, dos 719 eventos agropecuários do estado do Ceará, que a lei é do Ceará, 90% é vaquejada. Tem 390 mil cavalos registrados para fazer vaquejada no estado. Nós temos um giro de 600 milhões por ano no Brasil, 120 mil empregos diretos, 600 mil empregos indiretos. O que a gente procura nessa ação, ao lê-la desde o início, principalmente na peça inicial, é tentar achar qual foi o dispositivo que é apontado como inconstitucional. Não se consegue localizar, simplesmente há uma alegativa ofensa
o artigo 225 da Constituição Federal, mas não se diz qual o dispositivo. A vaquejada é uma prática cultural e esportiva de anos, de décadas, de séculos. Pode-se falar que é uma das mais antigas práticas esportivas culturais do nosso país, principalmente no nosso Nordeste brasileiro. A farra do boi tem como único objetivo a morte do boi ao final da prova. A vaquejada jamais. A vaquejada não tem esse objetivo. A vaquejada, muito pelo contrário, ela busca garantir que o animal tenha o seu direito tutelado e o seu direito efetivamente garantido. Daqui a pouco você vai ver como foi a votação desse caso no plenário do Supremo. A Corte se dividiu sobre a constitucionalidade da lei do Estado do Ceará, que regulamentava a vaquejada. Até já! Estamos de volta com o programa que apresenta hoje um julgamento com resultado polêmico sobre a vaquejada. Por maioria, o tribunal declarou inconstitucional uma lei do Estado do Ceará que regulamentava a vaquejada na região. É uma tradição cultural muito comum, principalmente nos estados do Nordeste. Acompanhe agora os detalhes desse julgamento. Os ministros, por maioria, consideraram que a atividade impõe sofrimento aos animais e, portanto, fere o princípio constitucional da preservação do meio ambiente. O relator da ação proposta pela Procuradoria-Geral da República foi o ministro Marco Aurélio. O procurador-geral acusa a exposição dos animais a maus tratos e crueldade, enquanto o governador do estado defende a constitucionalidade da norma, por versar patrimônio cultural do povo nordestino. Há, portanto, conflito de normas constitucionais, um aparente conflito, pelo menos, sobre direitos fundamentais. De um lado, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, e de outro, o artigo 215, ambos da Constituição Federal. Durante o voto, o relator falou sobre laudos técnicos que apontam maus tratos aos animais que participam da vaquejada. O ministro Marco Aurélio também deu detalhes de como ela ocorre. Antes de ser derrubado pela cauda, o animal é instigado e enclausurado pelo vaqueiro. O animal é enclausurado, açoitado, instigado a sair em disparada quando da abertura do portão do brete. Conduzido pela dupla de vaqueiros competidores, vem a ser agarrado pela cauda, a qual é torcida até que caia com as 4 patas para cima. O autor juntou laudos técnicos que demonstram as consequências nocivas, tais como fraturas nas patas, ruptura de ligamentos de vasos sanguíneos. A atividade de perseguir animal que está em movimento, em alta velocidade, puxá-lo pelo rabo e derrubá-lo, sem os quais não mereceria o rótulo de vaquejada, configura maus tratos. Inexiste a mínima possibilidade de o boi não sofrer violência física e mental quando submetido a esse tratamento. O sentido da expressão crueldade, constante da parte final do inciso 7, do parágrafo 1º do artigo 225 do diploma maior, alcança, sem sombra de dúvida, a tortura e os maus tratos infringidos aos bovinos durante a prática impugnada. Após o voto do relator, contra a vaquejada, se posicionaram os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Favoráveis à lei estadual do Ceará, que autoriza a vaquejada, ficaram os ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Dias Toffoli. Esse julgamento teve início em agosto do ano passado. Depois do voto do relator, ministro Marco Aurélio, o ministro Edson Fachin abriu a divergência. Favorável à vaquejada, ele argumentou que o próprio Ministério Público Federal, autor da ação, reconheceu a vaquejada como uma manifestação típica e cultural do Nordeste.
É preciso despir-se de eventual visão unilateral de uma sociedade eminentemente urbana, com produção e acesso a outras manifestações culturais, produtos e serviços para se alargar o olhar e alcançar essa outra realidade. Sendo a vaquejada manifestação cultural, como aliás está na própria petição inicial, encontra proteção constitucional expressa na cabeça do artigo 215 e seu respectivo parágrafo 1º. E não há, em nosso modo de ver, razão para se proibir o evento e a competição que reproduzem e avaliam tecnicamente a atividade de captura própria de trabalho de vaqueiros e peões desenvolvida na zona rural deste grande país. A mim me parece que se nós levarmos todas essas questões a ferro e fogo, nós certamente teremos que dizer que o animal não está num estado natural, por exemplo, quando participa ou é obrigado a participar dessas situações, da festa do peão em Barretos. Corrida de cavalo. Uma corrida de cavalos. Corrida de cavalo. Quer dizer, em suma, a vida vai ficar muito aborrida, não é? Quer dizer, vai ficar muito chata. Veja, a inconstitucionalidade resultaria em jogar na ilegalidade as milhares de pessoas que se dedicam a essa atividade em caráter amador ou profissional. Após a divergência, no ano passado, o julgamento foi interrompido pela primeira vez com o pedido de vista do ministro Roberto Barroso. Em junho deste ano, foi retomado e suspenso novamente, com o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. No último mês de outubro, veio a decisão final pela inconstitucionalidade da lei do Estado do Ceará. Reconheço, presidente, que a vaquejada é uma atividade esportiva e cultural com importante repercussão econômica em muitos estados, sobretudo os da região nordeste do país. Não me é indiferente este fato e lastimo sinceramente o impacto que minha posição, provavelmente minoritária, produz sobre pessoas e entidades dedicadas a essa atividade. No entanto, tal sentimento não é superior ao que sentiria em permitir a continuação de uma prática que submete animais à crueldade, uma prática de entretenimento. Eu acho que o processo civilizatório nos impõe nos opormos historicamente a práticas, ainda que imemoriais, quando elas sejam erradas. O fato de que há transgressão, ministro Gilmar, eu entendo o argumento, eu também me preocupo com o argumento da ineficácia da decisão, mas acontecem homicídios, acontecem estupros, o sistema jurídico não consegue imunizar todos os crimes, mas nem por isso nós deixamos de nos pronunciar contra. Eu, particularmente, tenho verdadeiro horror por tratamentos cruéis a animais e a pessoas. Todavia, nesse caso, eu vou pedir licença para acompanhar a divergência, porque me parece que se deve fazer uma distinção fundamental entre a vaquejada e a lei do Estado do Ceará, que veio para regulamentar a vaquejada no Estado do Ceará. Nós não estamos aqui, nós estamos aqui numa ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, o objeto aqui da análise da constitucionalidade ou não é a vaquejada. Até porque, como se viu, a vaquejada como fato da realidade, como ato da realidade, ela pode ser cruel ou pode não ser cruel ao animal. Entendo eu que a violência e a crueldade ao animal é íncita à vaquejada. E se a crueldade ao animal é íncita à vaquejada, ela, enquanto um entretenimento, é uma manifestação cultural que, como disse o ministro Marco Aurélio, não encontra agasalho no artigo 215 da nossa Constituição. O Estado não incentiva nem garante manifestações culturais em que adotadas práticas cruéis
contra os animais. Ora, se nós temos uma colisão de princípios, de duas uma, ou o judiciário faz a ponderação, ou a ponderação é legislativa. Se a ponderação é legislativa, no meu modo de ver, o judiciário tem que ser deferente ao legislativo, porque o legislador avaliou todas as condições dessa prática desportiva, porque é considerado uma competição, e verificou que, com esses cuidados, é possível a realização da vaquejada. Com toda essa humanização, não há nada mais cruel do que o meio através do qual o povo se alimenta com o abate do boi. E isso é contemplado constitucionalmente como direito social. O ordenamento constitucional brasileiro, para conferir efetividade e proteger a integridade desse direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, visando com tais objetivos neutralizar o surgimento daqueles já mencionados conflitos entre as presentes e as futuras gerações, vale dizer, os conflitos intergeneracionais, impôs ao poder público, entre outras medidas essenciais, a obrigação de proteger a fauna. Não há prova cabal de que os animais sejam vítimas de abusos, de crueldade ou de maus tratos. Anote-se, além disso, que a própria lei que ora se ataca faz a defesa dos animais contra tais tipos de ações violentas. Trata-se de uma atividade esportiva e festiva, que pertence à cultura do povo nordestino deste país. Ela é secular e, portanto, entendo que há de ser preservada. Eu queria dizer que eu faço uma interpretação biocêntrica do artigo 225 da Constituição Federal, em contraposição a uma visão antropocêntrica que considera os animais como coisa, desprovidos animais de direitos. Eu me reporto, inclusive, para fazer essa interpretação, à Carta da Terra, que foi subscrita pelo Brasil, que é uma espécie de código de ética planetário semelhante à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa carta traz, dentre vários princípios, que estabelece, logo em primeiro lugar, o seguinte: reconhecer que todos os seres vivos são interligados e cada forma de vida tem valor independentemente do uso humano. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, ressaltou que não consegue enxergar a vaquejada sem fazer ligação com maus tratos aos animais. Ela ponderou os dois lados, mas ressaltou o artigo 225 da Constituição Federal, que fala sobre a proteção ao meio ambiente. Eu considerei uma agressão e sofrimento, mesmo considerando que a lei tentava preservar, a partir desde 2003, uma situação que é uma situação de cuidar daqueles animais para que não houvesse o sofrimento, para que não houvesse nenhum tipo de judiação. Mas não foi isso que eu extraí, nem do que eu pude observar do estudo mesmo, assistindo a estes eventos, nem do que pude ler a respeito das preparações e de como se chega a isso que seriam folguedos, mas que, na verdade, são manifestações extremamente agressivas contra os animais, o que me leva, com todas as vênias, como eu disse, sabendo que este é um caso em que sempre haverá os que defendem, considerando mesmo o que foi posto aqui, que é uma atividade que vem de longo tempo, que se encravou grandemente na cultura do nosso povo, de parte considerável do nosso povo, mas também cultura se muda e muitas culturas foram levadas nesta condição até que houvesse um outro modo de ver a vida, e a vida aqui no sentido mais global, não apenas relativamente ao ser humano. No próximo bloco, você vai ver a repercussão do julgamento e os impactos sobre outras leis que regulamentam a vaquejada. Até já! Estamos de volta com o julgamento sobre a vaquejada. Depois da decisão do Supremo pela inconstitucionalidade da lei do Estado do Ceará, que regulamentava a atividade no Estado, manifestações contrárias e favoráveis à vaquejada foram vistas em todo o país. Em Brasília, no fim do mês de outubro, milhares de pessoas se reuniram para defender a vaquejada. A
prática da vaquejada é intrinsecamente cruel com o animal, porque não dá para ele a possibilidade de escolha, não dá para o animal a possibilidade de se livrar daqueles indivíduos, e ele sempre precisa sofrer o mesmo tipo de queda, ele sempre tem que ser derrubado da mesma forma, que é uma forma que causa, como a gente já disse, muitas lesões, muitos danos nesses animais. Quem é contra a decisão do Supremo acredita na aprovação de uma proposta de emenda constitucional que tramita na Câmara e é vista como uma saída para a preservação da cultura. O texto da proposta prevê a preservação de vaquejadas e rodeios como patrimônio cultural e imaterial brasileiro. É importante a gente pensar que a cultura nordestina ela é muito rica em outras práticas, inúmeras práticas como no artesanato, como na música, como na comida, como em outras práticas culturais ligadas à literatura. É impossível hoje, em pleno século XXI, que a gente continue endossando práticas do século XIX sobre a mesma argumentação, né? A matéria é polêmica e que praticamente 50% dos ministros viram num certo sentido e outros viram em outro sentido. Nós temos a expectativa de que esta matéria venha a ser avaliada ainda em sede de embargos de declaração. Após a decisão, o governo do estado do Ceará lamentou o resultado. Disse que a vaquejada, além de uma atividade cultural do Nordeste, é também uma atividade econômica que gera 14 milhões de reais por ano. Eles agora temem por desemprego em massa. Há toda uma indústria que opera ao lado da vaquejada, né? Ração animal, aqueles artesãos que fabricam as celas, a selaria, os equipamentos. Então nós estamos a falar de 1 milhão de trabalhadores e, portanto, de 1 milhão de famílias, portanto, no fundo, 5 milhões de pessoas. Muitos municípios, sobretudo no Nordeste do país, não terão condição de sobreviver se a vaquejada simplesmente for suprimida da noite para o dia. Do ponto de vista econômico, sustentar que a vaquejada gera uma quantidade enorme de empregos, de renda, é bastante questionável. É que existe toda uma movimentação paralela à questão da vaquejada e que muitas pessoas que trabalham ali têm outras atividades durante o momento que não ocorre a prática da vaquejada, que em geral ocorre no período noturno ou nos finais de semana. Essas pessoas trabalham em outros lugares, ou seja, a renda, na verdade, para essas pessoas está garantida. Não cabe mais questionamento se os bovinos e os equinos são animais sencientes ou não, eles são. Nós não podemos mais dizer que os animais não sofrem, sim, eles sofrem. E cabe a nós que somos profissionais, no meu caso que sou médica veterinária, reconhecer isso. Grandes julgamentos do STF de hoje fica por aqui. Lembrando que para rever o programa, basta acessar tvjustiça.jus.br. Nos vemos na próxima edição. Até lá!